Olá, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma live, né? Estávamos já com saudade. A última vez que a gente esteve aqui com vocês foi entrevistando os grandes talentos timbirenses, Bebeto Muana Júnior, né? O grande Luiz Muana, e também o nosso amigo Caio Andrade, lá em Alexandre Costa. Hoje nós estamos voltando e vamos fazer aqui um bate-papo esportivo, né? Com uma figura conhecidíssima do esporte timbirense. Uma pessoa que dispensa apresentações, mas quem vai se apresentar é ele mesmo, né? Ele mesmo é que vai contar. Primeiramente, vamos dar uma boa noite, né? Primeiramente, vamos receber aqui o nosso convidado para que ele possa se apresentar, entendeu? Então, nada mais, nada menos do que o nosso amigo Chiquinho Vieira. Boa noite, meu querido. Boa noite, Sam. Boa noite, galera aí que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Bom, Chiquinho, então vamos dar início aqui à nossa entrevista, né? Nós temos aqui algumas perguntas, muitos fatos curiosos que aconteceram aí na sua trajetória esportiva aqui em Timbiras e nos municípios vizinhos também, que você é uma figura muito conhecida por todos, tá certo? Então eu gostaria de começar porque é o seguinte, você é uma figura, uma pessoa que convive com o futebol timbirense aí há muitos anos e é um dos seus principais incentivadores, tá certo? Só que ainda tem uma galera nova, essa galera nova que te conhece aí do dia a dia e tal, mas não conhece a tua história, a tua trajetória, entendeu? Então eu gostaria que você nos desse essa oportunidade e desse essa oportunidade a essas figuras mais novas de conhecer quem é realmente Chiquinho Vieira. Certo, Sam. Mais uma vez, boa noite aí para a turma, né? É uma trajetória bastante longa, mesmo porque eu comecei a mexer com futebol e tinha acho que 10, 11 anos de idade. Foi quando a gente formou a primeira equipe aqui, juvenil, a gente criança mesmo aí, 10, 11 anos aí por volta de 74, mais ou menos. A gente formou uma equipe de futebol mirim, se chamava Bom Sucesso, idealizado por mim, pelo Manel Moro, o Caial, ainda muito pequeno, era dos mais novo, que é o Carlos José, o Caial, que todo mundo conhece aqui, que é um dos maiores goleiros do futebol timbirense, o maior goleiro. Então, nessa época a gente formou o Bom Sucesso, uma equipe de garotos, todos de 10 a 11 anos, e a gente fez vários jogos ainda aí nessa época, uma época muito boa, a infância da gente, formou o Bom Sucesso, que durou um pouco. E aí, o Zé Maria da Malária, que foi jogador de futebol muito tempo aqui, na época do Cruzeiro, que era aquele esquadrão Cruzeiro da década de 70, 60, no futebol timbirense, ele retornou a Timbiras, ele trabalhava na Sucan, retornou a Timbiras e foi morar vizinho a gente lá, garotada. Ele viu a organização do time da gente, só de meninos. Aí ele se infiltrou com a gente, fez uma reunião para tomar de conta, uma pessoa adulta tomar de conta, porque quem tomar de conta do time era a gente mesmo. Eu, Manel Moura, Caial, a gente formou essa galera todinha aí. Eu ainda me recordo ainda de 2 partidas nossas do Bom Sucesso, bem na mente mesmo. A gente jogou uma vez lá no Bacuri, a gente ganhou o jogo lá de 2-1. São histórias, né? Ganhamos um jogo de 2-1. O gol foi do Wilson e do Betinho. Tudo menino aí de 10, 11 anos. O Wilson e o Betinho fizeram os gols. Na volta, a gente foi a pé para o Bacuri. Ali o Bacuri depois do Josa. Mas naquela época se tornava muito longe. Caminho ruim. O doutor Anselmo vinha de Codó para Timbiras e os meninos jogaram uma pedra no carro ainda. Sabe como é menino, né? Jogou uma pedra e o carro parou. Esse menino entraram no mato aí. Foi um fole danado. História que aconteceu. Eu nunca esqueci desse jogo nosso. Esse outro jogo foi contra o Fluminense do Zé Pitoco. O Zé Pitoco fez um Fluminense. A gente jogou no estádio Seu Zequinha Alencar, um dos maiores desportistas do nosso futebol. Uma das pessoas que incentivou muito em outros anos anteriores. E aí a gente empatou de 1-1. São 2 jogos
Eu recordo muito do Bom Sucesso, essa equipe mirim que foi feita por mim, no início de 1974. Como eu falei, Zé Maria da Malária chegou aí, tomou de conta do time, organizou todo mundo, tinha o filho dele, o Jorge, um bom centroavante também. Aí ele colocou o nome do time, mudou o nome do time, Bom Sucesso. Esse nome Bom Sucesso a gente encontrou num cartão de loteria esportiva. Aí a gente pegou, o Manuel Moura, o pai dele jogava muito na loteria, pegou, a gente foi escolher o nome lá aleatoriamente. Aí escolhemos Bom Sucesso. Então o Zé Maria chegou, fez uma reunião à noite com a gente, chamou todos os jogadores nessa época, Ribamar Franco, Caial, Zé Riqueta, Isso, Betinho, essa galera, tudo meninos aí. Fizemos o Brasilzinho, mandamos eles aí, ficou. Nessa mesma época, a gente morava ali na beira do São Bernardo, na antiga rua São Bernardo. Lá no finalzinho que a gente morava, o campo nosso era o campo do Anjo da Guarda, onde hoje está localizada a escola Mudoca Alvim. E aqui no centro da cidade, o Edmundo, o grande Edmundo, outro grande desportista do nosso futebol, fundou o Vasco, o Vasquinho, onde a gente travou vários jogos aí entre o Vasco e o Brasilzinho, uma rivalidade grande. E aí, como a gente, desde pequeno, tinha aquele espírito de liderança, né? A gente, acho que eu não me senti muito à vontade, assim, sendo dominado por outro. Assim, acho que é o instinto da pessoa mesmo. Aí, juntei eu, Caial e Manuel Moura, os mesmos, que a gente fundou o Brasilzinho, a gente saiu, fundou o Bom Sucesso, a gente saiu do Brasilzinho. Aí, Caial, vamos embora fazer um time para nós. Você e Manuel Moura, vamos fundar um time para nós mesmo. Não dá certo nós com o seu Zé Maria aí, não, tal. Aí a gente voltou. Nessa época a gente já estava ouvindo o jogo pelo rádio, tinha aqueles times que a gente torcia, a gente já era, todos os três, era torcedor do Fluminense, do Rio de Janeiro. Tanto eu como o Manuel Moura e o Caial. Agora nós vamos botar o nome do time de Fluminense. Aí começamos, jogamos uma partida com o Brasilzinho, nós ganhamos o Brasilzinho de 3-1. Aí nesse dia para cá o Brasil começou a decadência, e mais tarde a gente já pegou alguns jogadores que vieram, o Brasilzinho foi, acabou. Aí ficou a rivalidade aí, o Fluminense e o Vasco. A gente tinha uma foto tirada pelo seu Avilino na estreia da equipagem da gente, o seu Zé Henriqueta, o saudoso Zé Henriqueta, que era grande torcedor nosso do Guarani de hoje, e do Fluminense, acompanhava muito a garotada. Mesmo porque tinha o Caial e tinha o Zé Henriqueta que jogava no time, ele tinha uma foto guardada. E há pouco tempo, assim que ele faleceu, antes dele falecer, ele procurou muito essa foto e não foi encontrada. Essa foto do Fluminense, foi o primeiro jogo do Fluminense, a estreia da equipagem. Inclusive a equipagem foi o Zé Maria da Malária que pintou o escudo. Depois terminou juntando, porque o Jorge veio jogar no Fluminense, mas não era mais do comando dele. Aí já vi outras pessoas tomar de conta do time. E aí, esse primeiro jogo a gente fez contra o Vasco do Edmundo no estádio. Inclusive, eu mandei até uma foto aí do Vasco. Encontrei uma do Vasco aí. Essa foto foi mandada aí pro programa. E a gente perdeu na estreia de 2-1 para o Vasquinho. Inclusive, o nosso gol foi de Zé Pitoco. Ainda hoje tenho na memória o nosso time aí, apesar de não ter a foto. Mas era um time muito bom. Garoto meninada aí já em 1975. Eu acho que muita gente nessa época, Roberto Aguiar, Gordura, que você conheceu também, Luiz Carlos Moana, o próprio Betinho, nessa época era do Vasco, já tinha saído do Bom Sucesso, o Brasilzinho tinha ido para o Vasco. O Vasco era uma grande equipe, aquela menina, Vils também, que era do Bom Sucesso, foi lá para o Vasco, Cláudio Corvelo. E nosso time muito bom também, a garotada. Tinha o Manuel Moura, era goleiro, o Edson Abóbora, já falecido, Pichuri, não sei se você lembra do Pichuri. O Pichuri, Riba Franco, eu, Pombinho, um volante do Anjo da Guarda muito bom, Zé Riqueta, tinha o Valdir, falei daquela família de deitado, Vanvão, lá desde menino me seguiu muito tempo, Vanvão, um grande amigo meu. Aí tinha o Jorge e o Zé Pitoco, que era o craque do time, o Zé Pitoco jogava muita bola. Quando o Zé Pitoco foi embora aqui, o Tibiro foi uma perca muito grande. A gente tinha muita esperança do crescimento dele junto com a gente, foi embora, já voltou já um pouco veterano. E é isso aí, eu lá dando continuidade o que a gente fez pelo futebol de Timbiras.
faltando um pouco para a gente vai mexer em Guarani depois, como foi que surgiu. Aí a gente começou no futebol, aí eu, principalmente a partir do início da década de 80, 83 mais ou menos. Em 81, eu lembro que teve um campeonato timbirense, feito pela prefeitura, nessa época, o Rodeci e Carlos Ramos, que encabeçava a liga, fizeram o campeonato em 81, nessa época foi o Fluminense que disputou ainda o campeonato. Era o Fluminense já crescendo, a garotada já estava chegando junto com a divisão principal do nosso futebol. E a época que eu estava em Teresina, eu estava lá estudando, vinha, às vezes, final de semana dava para vir, outro não, e o Roda se fez, a gente terminou participando desse primeiro campeonato timbirense, foi o Fluminense. Aí, quando deu na semifinal, a gente ficou para jogar com o time o Cruzeiro da Alegria. Internacional e São Cristóvão. Internacional e São Cristóvão. Aí, não deu, o Zé Riqueta não estava trabalhando, o Josias trabalhando, o Josias, o Pelezinho nosso, e eu não deu para mim vir. O jogo estava marcado para um dia de sábado, e eu vinha no sábado. Mas aí a Liga, através do Valenciano, antecipou o jogo para quinta-feira. Jogaram na quinta-feira e o time perdeu de 2-1. A gente foi eliminado. Nessa época foi decidido com o Cruzeiro, Internacional. O Internacional foi campeão timbirense no ano de 81. 82 não teve futebol, um pouco a administração não dava muito valor ao esporte nessa época. Quando deu em 83, eu formei, já foi meu início, já entrando no futebol timbirense principal. A gente formou um grupo de amigos do esporte. Era um grupo de amigos do esporte que mais tarde ficou mais forte, que tornou o Gaete, com a entrada de algumas pessoas a mais, Edmundo Albertina. E esse grupo que iniciou-se lá em 83 foi formado por mim, esse grupo de amigos do esporte, e a gente conseguiu fazer o campeonato de 83. Fizemos o campeonato de 83, fizemos de 84. Aí, 85 também foi feito por esse grupo, independentemente de prefeitura. Tinha um apoio, a gente pediu um apoio, mas não era diretamente uma secretaria ou um departamento de esporte que faria. Foi feito pela gente mesmo. Aí já quando deu 85, 87, também 88, o professor Ivanilton, na administração também, municipal, iniciou um campeonato de timbirense em 88, mas não terminou. Não sei qual motivo, não lembro no momento, mas sei que não terminou. Quando deu em 89, a gente, lá eu de novo, criou um Clube dos 8. Naquela época, no Brasil, o Clube dos 12, a gente fizemos aqui o Grupo dos 8. Aí lá fizemos o campeonato de 89. E aí, daí por diante, trabalhei também categoria de base, escolinhas, muito tempo, independentemente também de prefeitura, tinha ajuda de pessoas que ajudou muito. A Casa Lima era um dos patrocinadores, com o gerente Donato, Albertina Dias, outra grande pessoa que colaborou, Joãozinho Petil, em São Luís, mas ele mandava ajuda dele. Trabalhei mais ou menos uns quase 10 anos ou mais, com categoria sub-15, sub-17, sub-18, ganhamos vários campeonatos lá na década de 90. 94 até quase 2000, a gente fez vários campeonatos, eu trabalhando direto. Sem remuneração nenhuma, só de gosto mesmo, gosto que eu tinha pelo futebol. Trabalhei também no governo do Dr. Chaga. O Dr. Chaga foi eleito, aí ele me convidou também, só ajudando Lauro Júnior. Também não tinha salário nenhum, ele estava lá porque gostava. Não ganhava salário também, mas ajudava. O Lauro Júnior era o diretor lá do departamento e ficava. A ajuda que ele dava para a gente, às vezes, que ele ajudava o Guarani também, com a equipagem. Eu também gostava, não exigia nada também. Era por amor que eu fazia tudo isso por amor ao futebol de Timbiras. E aí formamos também o Peladão, foi criado por mim. Uma das pessoas que criou o Peladão foi eu, juntamente com o Vovão, o Edmundo. Uma ideia que a gente teve, a gente foi em Codó. Posso contar essa história aí, foi uma história muito importante. A gente foi a Codó, atrás do Robério. Nessa época, o Robério participava do nosso time, do Guarani. O Robério é um grande jogador, está falecido também, mas que está eternamente nos nossos corações aqui dos bugrinos.
E aí a gente foi atrás do Roberto, chegando em Codó, a gente soube da notícia que ele estava na beira do rio, num torneio de futebol, na beira do rio. A gente, perto da ponte, pela ali tinha uma areiazinha e tal, chegamos lá, estava disputando, o pessoal jogando descalço. Aí a gente procurava para torneio, só para um torneio no Peladão aqui, bom demais. A gente esteve lá assistindo umas 4 partidas. Aí eu digo, quando a gente veio, conversamos com o Roberto, vim embora, eu vinha no carro com o Vanvão. Vanvão, rapaz, que torneio importante esse aí. Vamos levar essa ideia para Timbiras. Vamos fazer um torneio de pelada desse. E, rapaz, isso aqui é bom demais, vamos fazer. Aí conversamos com o Edmundo abraçou a ideia. Para você ver o que foi que nós fizemos no primeiro Peladão. Muito diferente de hoje. Hoje o Edmundo, que é um dos fundadores, Edmundo já há alguns anos não está mais participando do Peladão. Ele ficou assim indignado com algumas coisas que aconteceram. Muito diferente do que foi no início. No início, quando a gente fez o Peladão, a gente fez uma divisão de jogadores. Nós mesmos, entre os dirigentes, chamamos o pessoal do bairro Forquilho, bairro São Sebastião, do Anjo da Guarda, do centro. Aí fizemos 8, foi 10 equipes, não estou bem aqui recordando, era 12 mesmo, parece que a gente começou com 12, não sei se deu não, era de 8 a 12. Aí nós dividimos os jogadores, gente, não vamos mexer em ninguém do bairro, o jogador do bairro vai jogar no bairro, o jogador da Forquilha vai jogar na Forquilha, o jogador do Anjo da Guarda, e aqui do centro a gente vai dividir, vamos. Aí tu faz um time, que a ideia era nós dois, tu faz um time, eu faço outro. Aí foi, na época eu trabalhava no posto de gasolina, que era Estelina Abdala, que mais tarde passou para o Jesus Vieira, e lá a razão social do posto era Petróleo Campestre Limitada, quer dizer que no plano da Petrocan. Aí a ideia veio aí de Petrocan daí. O Vão fez o Botafogo, e aí a gente iniciou o Peladão desse jeito. A gente tem uma participação muito grande na existência do Peladão. Aí o primeiro campeão foi o Botafogo, e aí por diante é o que é essa história hoje do nosso futebol de Timbira, com o Peladão no principal torneio, porque o outro ficou mais difícil, mas não estou vendo bons caminhos para ele, está se encaminhando uma situação muito difícil. Todos nós somos sabedores que os dirigentes de equipe são todos assalariados, pessoas que têm família e não tem como gastar, e o gasto está muito grande hoje para a gente formar uma equipe de futebol para disputar o Peladão. Eu vejo o futuro muito ruim, mas eu peço a Deus que os jogadores, os dirigentes, guarda a cabeça no lugar, e a gente retorne ao ponto certo do Peladão. Então, foi um dos torneios que idealizei, juntamente com colegas. Também tem a Copa Rural, que era um projeto meu, muito tempo, vinha lutando e não conseguia fazer. Quando o Dr. Robson foi eleito, levei o projeto para ele, e ele abraçou, o desportista nato, uma pessoa muito querida, um dos grandes prefeitos de Timbira, que gosta muito de futebol, ainda hoje, a gente conversa sempre, um amigo meu do peito. Aí ele abraçou a causa juntamente com o Edmundo e fizemos a primeira Copa Rural, quer dizer, um projeto meu também, a Copa Rural. Só fez botar a Copa da Integração Rural. O Robson entrou com o nome Integração e o apoio suficiente, fizemos com 45 povoados, que são o primeiro Copa Rural. Quer dizer, foi todas ideias que veio aqui de mim e endossada por alguns colegas. E aí essa minha luta... E a Taça Antônio Moraes, onde é que entra nessa história? A Taça Antônio Moraes também foi criada por mim. O Antônio Moraes, para quem não sabe, é o popular Praianinha. Praianinha era um grande torcedor do Guarani. Grande torcedor. Aí faleceu, deu um tempo, a gente foi, teve a ideia, fizemos um torneio tradicional, que ficou aí entre os 3 principais torneios por muito tempo. 3 principais torneios de futebol tibirense, a gente já conseguiu fazer aí 23 edições. Esse ano, agora 2020, iria fazer 30 anos da Taça Antônio Moraes. Eu tenho um projeto, com fé em Deus, a gente vai conseguir terminar essa pandemia aí, essa praga que está no mundo, finalizar até outubro, novembro. Eu gostaria muito de fazer essa Taça Antônio Moraes agora no final do ano, em comemoração aos 30 anos, porque a última que foi feita foi em 2012. Aí esses outros anos tiveram alguns problemas, aí eu já tive outras ocupações, o tempo já ficou pouco.
muito pouco, aí ela teve um pouco, mas eu tenho a esperança de voltar. Torçando também, depois do... Aí veio o governo do Robson, fui trabalhar com o Edmundo na Secretaria de Esporte, Departamento de Esporte, trabalhamos aí muito tempo, como eu falei, o Robson deu apoio, fizemos o campeonato timbirense, tudo bonitinho. Aí veio do Nonato, o governo Nonato me convidou para ser secretário de esporte, tive também uma participação como secretário de esporte dentro do futebol timbirense. É isso, para quem não conhece, tudo isso é o meu currículo dentro do futebol de Timbira. E uma trajetória muito grande, viu, Chiquinho? Poxa, tanta coisa aí que... Bom saber disso, né? Eu nem lembrava dessas coisas, uma memória danada que você tem, viu? Que coisa boa. Agora, Chiquinho, você, nessa tua explanação aí, você falou do Guarani já, né? Um time tradicional aqui em Timbiras, um time que foi fundado por você. E o Guarani, ali ele revelou muita gente, né? Passaram por lá muitos temas. Eu posso destacar aqui o Betinho, eu posso destacar o Bebeto Muana, um grande goleador. Destaco também o grande Josias Almeida, tá certo? Que outro nome você destacaria também como um craque do Guarani? Que nomes mais você colocaria nessa galeria aí de craques? Então, antes de eu falar de alguns jogadores aí, eu só queria falar um pouco sobre como surgiu o Guarani. Guarani, a gente acho que era predestinado ter um Guarani em Timbiras. Era predestinado a isso. Porque Timbiras, o nome indígena, Guarani indígena também, acho que é o destino que tinha que acontecer. Por quê? Porque no início do futebol timbirense, eu pesquisei, entrevistei pessoas como Humberto Carlos de Souza, o saudoso Humberto Carlos de Souza, o saudoso Zé Henriqueta, Fefeu, o saudoso Robson França. Eu venho fazendo um trabalho há muito tempo para eu ter uma esperança de a gente fazer um livro. Ou um livro, ou então um documentário para a gente encadernar. Se for fazer encadernar, a gente fazer pelo menos 50 exemplares para a gente dar. Eu já tenho um material todo em mão, já fazendo há vários anos já, faltando só botar em prática. Mas com fé em Deus, a gente vai botar em prática isso. Então, lá, quando o futebol de Timbirense iniciou-se, lá no início da década de 50, as duas primeiras equipes que apareceram em Timbira foi o Guarani Futebol Clube e o Floresta Brasil. As duas primeiras equipes lá no início da década de 50. O seu Antônio Pereira, irmão da Dona Dina, comerciante na época, ele fundou o Guarani aqui no bairro São Sebastião. Estou dizendo aqui porque eu estou morando aqui no bairro agora, São Sebastião. Então, o seu Antônio Pereira, que é irmão da Dona Dita, fundou o Guarani Futebol Clube. E a outra equipe, lá do centro da cidade, era o Floresta Brasil, do marceneiro Zé dos Mares. Isso é uma história que a gente tem aí já através de entrevista e conhecimento de algumas pessoas. Então, o Guarani, você vê aí, o Guarani já no início do futebol tibirense, foi um dos primeiros times já feitos em time. Não tem nada a ver um Guarani com o outro. Lá na década de 70, final da década de 70, 80, surgiu outro Guarani, que veio do Benfica, que era uma equipe do seu Elias Baia. O Elias Baia tinha o Benfica, inclusive foi campeão tibirense, o Benfica, e mais tarde se tornou o Guarani, que também chegou a acabar. Então, o Guarani veio, a gente vinha com o Fluminense, de 81, que a gente disputou o primeiro campeonato timbirense, quando deu, no início de 82, a equipagem nossa do Fluminense já ruim, a equipagem não era muito boa. Aí esse Guarani é o campeão da Taça da Moraes, um time muito bom. Então, a gente levantamos um dinheiro para a gente comprar uma equipagem. O sonho nosso era comprar uma equipagem tricolor para o Fluminense. Comprar uma equipagem tricolor. Então, nós juntamos, levantamos dinheiro, fizemos bingo, fazia bingo, rifa, tudo enquanto. Levantamos uma boa grana. Fizemos a diretoria, onde foi a primeira diretoria do Guarani, era Fluminense. Fizemos uma reunião, o seu Carlos Ramos, que foi o presidente, e o Alberto Cruz, o vice, o Gordura, que era o nosso goleiro, tem Francisco Lino. Juntamos nós quatro, aí pegamos dinheiro, aí passamos para o seu Carlos Ramos mais o Alberto, após vocês vão, compra a equipagem tricolor do Fluminense, compra a equipagem. Aí eles pegaram o dinheiro e foram. Passou, quando
vieram para marcar a reunião. Tinham comprado a equipagem e tal. Fui fazer a reunião lá no Mobral. O Carlos Ramos era o chefe lá do Mobral, ali onde hoje é a agroveterinária do Bebeto Coelho. Fomos lá, todo mundo para lá, reunião, tudo alegre, a gente ia ver a equipagem tricolor que foi comprada. Quando chegamos lá, seu Carlos pediu desculpa, tal, aquela voz dele tranquila, que você conhecia o Carlos Ramos. Aí, rapaz, Chiquinho, tem uma notícia, não é muito boa, mas a gente vai entender e tal. Aí, pode falar, seu Carlos. Rapaz, é porque a gente andou, girou, não conseguimos comprar a equipagem tricolor, mas compramos outra equipagem aqui, muito bonita. Aí tiraram lá do papel a equipagem verde. Equipagem verde, com o emblema do Guarani e tal. E só, já teve um Guarani aqui em Timbiras, que era dali, acabou, a gente tinha um sonho de voltar um Guarani aqui. Como eu estou dizendo, é o destino do futebol timbirense. Então a gente foi de acordo, ficamos, fizemos. Aí a gente, nesse momento, passou com o aval meu, do Gordura, do Alberto. A gente foi os fundadores do Guarani. E aí, mais tarde, tentei sair ainda. Fiquei assim, pô, time Fluminense, desde 75 até 81. Era Fluminense, não deu certo, mas eu saí, mas também não deu certo, terminei voltando mesmo, o destino era esse mesmo. Mas foi pouco tempo, só saí e voltei de novo. Aí já disputamos o campeonato de 83, a gente já foi campeão, ganhamos de 84, 85. Aí não teve 86, ganhamos de 87, não teve 88, a gente foi pentacampeão tibirense. Uma rapaziada boa, uma geração muito boa. Quando a gente iniciou no Guarani, a gente ia treinar com o Internacional, a turma já veterano, jogador tradicional de Timbira, Fefeu, Sidney, Louro, Seu Humberto, aquela galera mesmo de seleção timbirense, tudo, a gente começou a tomar o fôlego deles, Zé Luiz Moana, e eles não gostavam muito da gente, porque a gente, menino, né, garotada, começou a bater até que a gente tomou o fôlego deles mesmo, e hoje o Guarani, eu sempre digo que o futebol de Timbira tem duas etapas, tem uma antes do Guarani e outra depois do Guarani de Timbira. O Guarani é o divisor de água do futebol de Timbiras. E até então... E aí deixa eu só aproveitar aqui que você falou o nome dessas figuras aí, Fefeu, Zé Luiz, essa turma todinha aí da velha guarda aí fazia parte daqueles dois times tradicionais de Timbiras, antes do Guarani, é claro, Cruzeiro e Corinthians, não é isso? Já o Cruzeiro não vem a ser o Cruzeiro lá do seu Robson, porque o Geni depois tomou de conta do Cruzeiro, Genival lá, o Geni, você conhece o Geni, tomou de conta que o seu Juarez continuou o Cruzeiro, porque na época, na década de 60, no início de 70, era seu Robson e o Juarez. Mais tarde o Geni tomou de conta. Aí essa turma da participou, o Louro jogou no Cruzeiro, o Louro foi um dos maiores jogadores que já deu aqui em Timbira. Eu já vi o Louro jogando, ele ficava invocado com o futebol do Louro, era craque de bola. A gente tornou profissional, porque naquela época era muito difícil. Então, a gente ficou, eu digo que é um divisores, porque até então, as equipes de Codó, de Coroatá, chegavam aqui, batia e tudo acontecia. Depois de Guarani chegou em Codó, a gente disputou em Codó, ganhava em todo lugar, disputamos vários torneios. E aí, por isso que eu digo que são duas fases de futebol timbirense, uma antes do Guarani e outra depois do Guarani de Timbiras. Voltando lá aos jogadores. Todos nós sabemos que o Betinho e o Bebeto são dois craques. O Betinho hoje, para mim, é o maior jogador da história do Guarani, do futebol de Timbiras. Bebeto também outro grande jogador, eles dois, uma dupla infernal, deu muitas alegrias para o Guarani. Você já citou Josias, que é nosso Brasil, mas eu citaria também outros que fazem parte da história, como o Leno, um grande jogador. Às vezes as pessoas, muita gente critica, o Chiquinho, daí é uma coisa que a gente ouvia falar muito. O Chiquinho vai fazer um campeonato, ele já fez o time dele. Eu sempre procurei os melhores. Daí eu não nego, não escondo. Onde eu fui encontrar o Leno nas Flores, garoto. Sabia que tinha um garoto da bom de bola, fui nas Flores, o Leno jogou mais no Guarani do que no próprio time das Flores. Ele foi jogador do Guarani por muitos anos. Apareceu pelo Guarani. Eu sabia que ele morava nas Flores, mas jogou sempre no Guarani. Onde tinha o Nonato Cardoso, outra pessoa que a gente não pensa que nunca jogou bola. O Nonato Cardoso foi um dos maiores centroavantes que já deu no interior. Chegou aqui em Tibira, arrebentou jogando pelo Guarani.
no campeonato de 83, 84, Renato Cardoso era craque, jogava demais. E hoje a gente pensa que nem eu falo Renato Cardoso, o cara que não conheceu, mas jogava muita bola. Então é isso, Tossan. Eu cito o Leno, cito já a nova geração Nuquinha, amo do Jonas também, foi um grande jogador do nosso time, o próprio Nilton César. Não vou citar, estou citando esse nome aí, mas tem muitos, Dudu, outro que faz muita parte do nosso futebol também. São pessoas que somaram muito e deram muita alegria para o futebol de Timbiras, para o Guarani. Mas o Betinho e o Bebeto são duas pessoas que estão lá em outro patamar, são dois craques. E aqueles são dois maiores jogadores do futebol de Timbiras. Ficaram na história, né? Isso aí são inesquecíveis para a gente. E, Chiquinho, me diz uma coisa. Aqui, tem umas perguntas dos nossos seguidores. Tem um aqui que está querendo que você diga por que o nome de Humberto Carlos de Souza foi... por que ele foi homenageado? Por que o Peladão foi homenageado com o nome Humberto Carlos de Souza? Essa é a primeira pergunta. E o Antônio Silva, lá de Coroatá, pergunta se você lembra do Fluminense Sub-17, né? Eu acho que o Antônio Silva também jogou nesse time, porque ele está muito interessado. Diz aí para ele. O Fluminense, inclusive, lembro, o Fluminense foi campeão desse campeonato de juniores, tem um título do Fluminense, tem até aqui, mas eu não estou lembrado do ano, mas foi campeão o Fluminense. Eu não sei, eu acho que o Antônio Silva, quero Deus não ter nesse time, porque ele lembrou aí, o Fluminense foi campeão de juniores, é um dos campeões. São Paulo ganhou vários títulos, o Guarani ganhou 4, Vitória, lá do junior. Então, se ganhou o Fluminense, lembro demais, inclusive o Fluminense foi campeão. A outra pergunta foi o Humberto Carlos de Souza. Não, Tossan, quando a gente sentou para fazer o projeto do Peladão, eu, Edmundo, Vanvão, Albertina, que veio logo depois também, mas é uma das pessoas que eu incluo como das fundadoras do Peladão também. E aí a gente foi procurar um nome de uma pessoa para a gente colocar no torneio. Aí a gente imaginou, rapaz, gente, vamos procurar uma pessoa para a gente homenagear em vida. Aquele negócio de homenagear o cara depois que morre, fica... Apesar de eu ter feito isso com o Antônio Moraes, mas uma pessoa que merecia, que era torcedor nosso, e o torneio era idealizado pelo Guarani na época, e merecia. Aí a gente entrou no bom senso e escolhemos o nome de Humberto Carlos Souza, que foi um prazer imenso a gente ter colocado o nome dele, uma pessoa digna, foi um dos grandes jogadores do nosso futebol, e merecia muito, e participou por vários anos lá do Peladão, felizmente. Deus o levou, ele está no bom lugar hoje. Chiquinho, vamos, já que você tem demonstrado aí que tem memória de elefante, memória muito boa, né? E nós já falamos aí de craques, vários nomes do futebol timbirense. Agora me diz uma coisa, nessa tua andança toda, nessa tua participação toda aí no futebol timbirense, qual foi aquele gol que te marcou, aquele gol que ficou para a história, aquele gol que é inesquecível para você? Tossan, os três maiores goleadores do Guarani, os três maiores goleadores, é o Betinho, o Vanvão e o Bebeto. Os três caras aí, o Vanvão veio lá do início, apesar de ter largado a gente por um período, ele saiu do Guarani, passou uma temporada no Monte Alegre, mas são coisas do futebol. Mas ele está na história do futebol do Guarani. Ele, o Betinho e o Bebeto são os maiores artilheiros. E eu não quero ser aqui injusto com nenhum deles três. Cada um deles fizeram gols maravilhosos, mas eu tenho de cada um deles um gol na minha memória muito boa. Do Vanvão, na participação do Guarani, num torneio intermunicipal, foi um dos maiores glória para a gente, apesar da gente não ter sido campeão. Aí fizemos uma campanha muito bonita, foi uma revolução dentro do futebol timbirense, lá em 1985, onde a gente disputou em Codó, vários times, era o Guarani daqui, 7 times de Codó. No primeiro turno a gente ganhou invicto, ganhamos todo mundo aí invicto, time jogando maravilhoso, TV, a rádio lá, surpreendemos todo mundo. Tem esse Guarani, as pessoas procuram. Agora em Timbiras, sempre Timbiras tinha uma participação de equipes, mas não chegava muito, assim, com vitórias, esse negócio todo. E o Guarani foi a partir daí que teve essa mudança no futebol
futebol. O Guarani a gente joga muita bola nessa época. Conheci todo mundo, Josia, Betinho, Leno, Vanvan, Robério. Time bom. A gente ganhou o primeiro turno, onde tinha Nacional, tinha Fabril, Real Brasil, era 7 times de Codó. Disputamos o primeiro turno, segundo turno o Grêmio ganhou, a gente foi para a disputa. Coisa, é o destino, não tinha de ser nosso. A gente foi para a disputa final em Codó. A gente tinha a vantagem de jogar o empate, o jogo normal, e se a gente perdesse o jogo normal, de jogar o empate na prorrogação. E por incrível que pareça, um time muito bom, a gente terminou perdendo no tempo normal e perdemos na prorrogação ainda. Perdemos esse título aqui, Timbira saiu vários carros, a multidão, o Timbira ficou sem ninguém nesse dia dessa decisão lá, mas infelizmente o futebol é assim, a gente merecia tanto, porque você vê a mobilização dos torcedores para Timbira, assim, 10 carros grandes, mais ou menos, tudo lotado de gente, fora os carros pequenos que foram, foi um negócio fora de série. Então, nesse torneio, o Vovão fez um gol maravilhoso, aqui dentro de Timbira, a gente jogando contra o Grêmio, nesse dia a gente ganhou o Grêmio de 3-1, a Rádio Eldorado estava transmitindo. No momento lá, eles disseram, falaram até na amarelinha pro Vovão, e nos comentários no outro dia, rapaz, amarelinha nesse rapaz. Quer dizer, foi um golaço. Me lembro se foi o Ronaldo, o Ronaldo cruzou, e o Vovão pegou dentro da área. Aí tinha o Walter Santana, inclusive da Polícia Civil. O Walter Santana veio para cima do Vovão, o Vovão deu um chapéu nele. Na hora que ele voltou para dar o bote de novo, o Vovão deu outro chapéu nele, matou no peito e botou lá no fundo da rede um gol que eu nunca esqueci, tá na minha memória, parece que foi filmado o gol. Ficou muito bonito. Tem outro também do Betinho. Tem outro também do Betinho. O Betinho era surpreendente. O cara, às vezes, tem a história do Betinho. Então, se a gente ia jogar, todos nós sabemos que o Betinho é um craque, foi um craque. Por isso que eu digo que foi o maior jogador do futebol de Timbiras. A gente ia jogar, a gente contava muito com ele. Ele era fora de série. Eu digo para muitas pessoas, se fosse em outra época, o Betinho teria sido profissional e teria sido jogador de seleção brasileira. Eu vejo o Jacques, chegou à seleção, e o Jacques não chegava nem a metade do futebol do Betinho. Pelo que eu vi o Jacques jogando e pelo que eu vi o Betinho jogando. Você sabe que o Jacques chegou à seleção brasileira. Então o Betinho não teve aquela oportunidade. Desde menino. Menino já era diferenciado, jogou com a gente desde criança mesmo. Então o Betinho, às vezes, a gente ia jogar e a gente, aquele jogo pendendo, sabendo que ele era o craque mesmo, aí a gente ficava, às vezes saía do jogo 0-0, a gente saía todo mundo em cima dele. Rapaz, Betinho, que era o craque do time, né? Rapaz, tem calma que agora no segundo tempo a gente vai jogar. Isso não foi só uma vez nem duas que o Betinho fazia isso, não. Aí quando chegava no segundo tempo, o Betinho arrebentava, fazia o que queria. E um desses jogos foi contra o Atlético. A gente tinha terminado o jogo, o resultado não bom, empate. Aí o Betinho, não, pode deixa comigo, agora no segundo tempo a gente resolve. Ele pegou uma bola no meio do campo. Então, se não for uns 5, foi uns 6 a 7 jogadores que o Betinho deixou para trás aí, passou pelo goleiro e fez o gol. A gente às vezes vê aquelas imagens que eles fazem de futebol pontilhado, os jogadores de bola, se tivesse um dessa do Betinho, era uma maravilha. Uma pintura, né? É uma pintura de gol. É outro do que está na memória, por isso que eu estou dizendo os testes. Não tem desses três aí, as pessoas podem escolher. O outro é do Bebeto, nosso grande artilheiro, o Bebeto Moana, grande amigo meu, desde menino também. Comecei a trabalhar com o Bebeto. Lembra do Cosmo, América, Tossan? Lembro. Naquela época, eles todos garotos aí, me lembro demais do seu Cosmo e o Ameriquinha. E aí, mais tarde, fiz outros torneios ali pelo pé do Morro, Fluminense, e o Bebeto pequeno jogou no Botafogo. E a gente vem acompanhando. Você sabe que o Bebeto, você acompanha ele desde menino, você é fã do Bebeto desde pequeno. Desde Cosmo. Então, o Bebeto foi contra o Monte Alegre, um dos grandes rivais nossos. Aí, o Bebeto, golaço. Foi o Manel, lateral direito ali do Mutirão, cruzou o Bebeto ali na entrada da área pela meia direita, o Bebeto dominou no peito e aí ela escapou um pouco dele a bola, e ele ameaçou chutar com a esquerda, que ele era esquerda, ameaçou os dois zagueiros dele, parece que era Leone e Renan, do Monte Alegre, e o Bebeto põe o chapéu nos dois. E o cara do lado direito, ele pegou, meteu lá no ângulo, outro golaço. Então, esses 3 gols aí, é os gols que estão na minha memória, e os 3 artilheiros nossos maiores do Guarani.
Tá certo. Tá certo. Chiquinho, agora você tem uma mania, né? Que muita gente se pergunta por quê, não entende. Aquela coisa de que sempre que tem uma partida decisiva, né? Principalmente do Guarani, às vezes você não gosta de ficar na cidade, né? Você vai para o interior, você fica por lá, não quer ouvir nada, não quer saber nada, e só espera alguém que vai te buscar no final de tudo, né? Quando estiver escurecendo, que você já imagina que o jogo tem acabado, aí sai daqui alguém para ir te buscar. Que mania é essa? Por que isso, hein? Aconteceu uma situação muito difícil. A gente que foi jogador, eu joguei muito tempo. O Guarani foi 5 vezes campeão pelo Guarani, 7 vezes, 5 como titular. As outras 2 vezes já fazia parte do elenco, mas eu fui 5. E aí a gente, acho que é o nervosismo. A gente jogou tanto e de repente ficar de fora sem poder fazer muita coisa, porque a gente está fora só orientando, não dá para fazer. Aí o nervoso é muito grande. Acho que é mais isso, nervosismo. Aí não segurava. E aí algumas partidas eu comecei a sair, e sempre que eu saía, quando voltava o resultado era positivo, acho que virou aquela mania da gente de sair. Rapaz, sair que a gente vai terminar ganhando. Não era dizer que a gente estava dando azar, não, mas era, ficou já nesse pensamento. Mas é isso também. Aí o nervosismo e às vezes, já posso sair aqui que está dando certo. Às vezes já ganhamos várias partidas dando uma saidinha aqui e tal. Mas é isso, mais é nervoso. A gente está lá dentro de campo, é muito bom, já, e depois a gente já não pode mais fazer quase nada fora. Aí o coraçãozão não aguenta mais não, né? É verdade, é verdade. Eu fui presidente do Guarani, né, e eu sei que a coisa Foi um grande prazer. pois é, a coisa é forte. Quando você está lá dentro de campo, meu amigo, que você está naquela situação lá, a emoção bate mesmo, às vezes não dá nem para assistir, né? A ideia mesmo é sair só para saber o resultado depois. Chiquinho, Hoje, sobre hoje até jogo do Fluminense, aqui no Fluminense eu assisto só depois do jogo. Eu boto gravar, Fluminense Carioca, gravo o jogo, aí se ganhar, no outro dia eu assisto. Se não ganhar, faço só apagar. vê o VT no Sport TV, né? É, Tá. depois. Chiquinho, me diz uma coisa. O Petrocan é uma espécie de ramificação do Guarani, né? O Petrocan O nasceu. Petrocan no início, a maioria dos jogadores do Petrocan eram jogadores que faziam parte do Guarani. A gente teve uma geração vencedora no início, inclusive a gente foi campeão, o Peladão foi em 88, a gente passou 2 anos, um time muito bom, mas a gente não ganhou. Até de rapaz, a gente 2 anos não ganhamos um Peladão, mas no terceiro ano a gente já ganhou um time muito bom, o Betinho, o Bebeto, o Garotinho Jair. Aí teve uma geração vencedora. Mais tarde a gente teve outra geração vencedora, a época do Nilton Nato, Vanilson, era outra geração. E a gente sempre trabalhando na base. Aquele pessoal que a gente trabalhava na base, a gente tinha mais acesso de levar para o time da gente. Então a gente foi. Teve uma época que a gente ganhamos 7 títulos, fica muito à frente da própria Ponte Preta, que a gente ficou com 7, a Ponte Preta tinha 3 ou era 4. E a Ponte Preta foi, essa geração nossa, as duas envelheceu, aí eu já não estava mais trabalhando com a base, já não tinha mais acesso a muitos jogadores, até que a gente conseguiu juntar, fazer uma boa base de novo. A gente fez uma boa base, e aí era a turma do Barcelona. A gente ficou, e não tinha o Barcelona, essa base, e o Barcelona foi campeão 4 vezes, essas 4 vezes, se a gente não tivesse de Machado a base, com certeza esses 4 títulos seriam do Petrocan. Mas aí é coisa que acontece dentro do futebol. O Barcelona foi feito, subiu, e os jogadores foram todos para o Barcelona. Tinha raiz lá com algumas pessoas e terminaram saindo, e a gente ficou praticamente sem ninguém. Fomos montar um time, e a gente está na fila há vários anos aí, do Peladão, mas são coisas do futebol. Tem time aí, a Ponte Preta tem mais de 100 anos, nunca foi campeão. E mas a gente já está chegando aí quase 20 anos sem título. Uma equipe vencedora, a gente tem 7 títulos, somos segunda, a Ponte Preta ultrapassou a gente aqui do Petrocan está com 8, mas ainda somos o segundo maior vencedor do Peladão. E em qualquer momento também a gente pode chegar lá. Eu tenho esperança ainda, esse ano a gente estava com um bom time muito bom, a gente conseguiu, depois de 15 anos, a gente conseguiu fazer um time competitivo, um time muito bom, e eu tinha muita esperança esse ano. E tenho esperança ainda, próximo ano. Fé em Deus, a gente vai entrar com a equipe forte e vamos conquistar esse 8º título aí.
E Chiquinho, o Peladão de 2020, ele foi cancelado aí após a sua terceira rodada, né, por conta da pandemia do coronavírus. Você acha que essa decisão foi acertada de cancelar a edição de 2020? Eu acredito que sim, porque o problema é sério, é mais sério do que a gente possa imaginar. Apesar de algumas pessoas ainda acharem que o negócio não é sério, que dá ainda muitas pessoas andando pela rua despreparados, sem máscara e tudo. E as pessoas estão morrendo e as pessoas não estão se conscientizando. O ser humano ainda, eu não entendo, não. Às vezes eu não entendo. Eu estou aqui isolado, morrendo de medo. Até quando eu dou um espirro aqui, eu fico preocupado. E aí tem pessoas aí que não estão nem aí, só fica na rua andando na fila mais grande do mundo em banco. E, rapaz, pelo amor de Deus. Então eu acredito que, a princípio, eu queria para a gente adiar um pouco. Conversei com o Júnior Salles, vamos deixar tomar essa decisão lá para setembro, outubro, para ver. Mas tudo bem, o negócio é sério, o problema é sério, o prefeito acertou na sua decisão. Aí, em cima disso, a gente vai, próximo ano, com fé em Deus, a gente vai conversar sobre esse torneio ainda, sobre essa paralisação, sobre os jogadores, porque existe um gasto muito grande, você sabe disso, dos times. A gente vai apelar alguma coisa em cima disso aí, o próximo ano. Não vou falar nada agora, porque está muito cedo ainda, mas a gente tem algumas ideias para falar a respeito dos atletas desse ano para o próximo ano. A gente tinha uma grande equipe, mas o prefeito acertou na decisão de paralisar, porque o negócio não é brincadeira. Você está vendo aí, hoje o Brasil já é o segundo país com morte, né, no mundo. Nós somos o segundo, ultrapassamos gente que já tinha morrido, muita gente em outros países. O Brasil já hoje é o segundo, negócio não está bem, não está bom. Poxa, Chiquinho, pois é. Infelizmente, chegamos ao final, né, do nosso bate-papo. Só queria falar mais uma coisa que é... Mas eu gostaria também de falar aqui de algumas pessoas que estão nos assistindo. Nosso amigo Leleco Santos, irmão do grande Erivan Santos, né? E vários outros aqui mandando abraço, né? Dizendo e agradecendo pela tua presença, e dizendo que é muito bom ouvir essas histórias todas, né? Coisas que para muitos aqui é inédito, totalmente inédito. Muitas dessas histórias aí a turma não conhece, tá certo? Foi muito bom a sua presença aqui. Você vai ficar agora com um momento aí para poder se despedir da turma e fazer qualquer consideração que você queira. Certo, só quero mandar um abraço para o Leleco, o Erivaldo, foi um grande jogador. Trabalhei com ele na base também. E depois me abandonou. Hoje o Bebeto fala, e depois ele me abandonou. Quando eu foi feito, me abandonou. O Bebeto, tu fazia tudo pelo Erivaldo e o Erivaldo te largou. Mas são coisas que acontecem. Está aqui no meu coração, Erivaldo. Lá dentro de casa, quando era menino. Gostava, não gosto muito dele. E queria só falar também, Tossan, do FVS. É uma equipe que foi fundada por mim também, em 2003. Foi tipo em comemoração aos meus 40 anos. Você sabe o que significa EVS? Francisco Vieira de Souza. Francisco Vieira de Souza. É um time aí que a gente ganhou 3 taças femorais, disputou o Campeonato Timbirense, foi campeão da segunda. Naquele campeonato de 2012 era semifinalista. A equipe ficou aí. Apesar, mas o coração mesmo aqui é Guarani. É uma equipe, mais uma equipe. Olha, a história foi bonita. O que ficou faltando aí, que eu quero acrescentar, é que você também organizou até torneio de botão, que eu participava, né? Você lembra disso? Torneio de botão a gente fez. Fizemos vários torneios de botão na casa do Wilson. Eu lembro demais. A gente fazia Tossan, Wilson, Bebeto, Leondinha, a turma danada. Fiz torneio de baralho, Semana Santa, toda coisa, dama. A gente trabalhou de vários projetos esportivos. Mas o botão era muito bom. Ele tinha do botão, a gente ia lá para casa do Wilson à noite, Zequinha tá assistindo a gente, não, eu mandei para ele lá. Certamente ele tá. E coisas que deixam marcas na gente. Isso aí, por exemplo, durante o dia, a gente passava o dia inteiro fazendo os botões, preparando, queimando o plástico o dia todo, né? Tem uma marca aqui no pé
tem uma marca até hoje, uma cicatriz enorme, né, de uma queimadura daquela lá fazendo botão. Mas depois a gente esqueceu. Na hora que tá os nossos botões todo melado de pó, né? A gente botava dentro do pó, vizinho. Então, só tem outro fato aí do futebol de botão, vou contar ele aí. Aí, a gente ia passando na rua, eu, o Betinho não jogava. Aí o Ted tava lá do Santinho, ali jogando na casa do Santinho. Ali com frente, né? Lembra o Santinho, né? Quando nós vamos passando, a dona Rosa vinha com o Ted pela orelha e o Ted com os botões na mão aqui. Aí o Betinho, aí, Chiquinho, isso daí é culpado, é tu que é culpado do Ted pendurado na orelha. A dona Rosa com o Ted aqui levando e o botão na mão. É porque naquele tempo, quando os meninos sumiam de casa, a mãe já sabia onde era que podia procurar. Né? Pode ir lá no botão que a turma tá lá. Tá certo. E mais uma vez eu agradecer a sua presença, tá certo? Muito obrigado por tudo. E vamos fazer agora que a gente tem mais recursos, vamos fazer, contar essa história do Guarani em vídeo, né? Fazer um documentário, tá certo? A história do futebol fluminense. Eu estou tendo escrito, eu vou caçar uns parceiros aí para me ajudar, aí ver se a gente consegue. Se não der para a gente fazer um livro, faz mesmo um documentário, encaderna tudo direitinho, para a gente deixar um pouco do que a gente sabe do futebol de Timbira. Tem muita coisa boa aqui. Vou procurar uns 3 ou 4 parceiros para ver se a gente faz esse livro aí. Um livro ou um documentário aí qualquer. O livro é um pouco difícil, mas a gente vê o que a gente pode fazer para deixar um legado aí para essa turma lá nova e saber como foi o futebol timbirense lá na frente. Tá certo. E para você que tem Instagram, você pode seguir também o Bugre Timbirense lá no Instagram. Tem um perfil. Pois é, tá aí, tá contando história, tudo direitinho do Bugre. Lá. Pois é. Isso? A história do Bugre tá contada todinha lá. Tá contado todinho, ainda tem muita coisa ainda para ser contada ainda. Estamos contando aos poucos. Aí esperamos mais pessoas para seguir a história boa demais do Guarani. Pois tá, Chiquinho. Então, um abraço, muito obrigado pela participação e até a próxima. Tá bom, foi um prazer, Gustavo. Obrigado aí pelo convite e deixar um abraço aí para cada um dos meus amigos, desportistas. Tudo bom, ó. Vamos ultrapassar essa pandemia aí e vai voltar tudo ao normal de novo, com muita fé em Deus. Vamos voltar fortes, é verdade. Certo. Pois tá bom, meu querido, um abraço. Tá bom, um abraço. Bom, pessoal, essa aí foi a nossa conversa de hoje com o grande desportista timbirense Chiquinho Vieira, tá certo? Logo, a gente volta com mais um timbirense aqui para contar histórias boas, histórias que a gente gosta de ouvir, ok? Um abraço e até a próxima! Tá travado.